Vamos ver. Boa noite. Boa noite para todo mundo que está aí chegando. Deixa eu ir à procura da minha convidada. Camila. Camila Miranda. Mila já entrou? Ainda não? Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês para esse tema que precisamos estar falando sempre, né? Deixa eu ver se eu consigo achar a Camila por aqui. Não sei se a internet vai me ajudar hoje. Vamos ver. Vamos ver. Cadê a internet? Por enquanto não estou achando Camila, mas ela vai chegar daqui a pouco. Muita gente aqui que eu já conheço, né? Presente. É um tema que a gente precisa falar muito, né? Falar bastante, que é o tema sobre bullying. Boa noite para todo mundo que está chegando. Boa noite. Estou aqui tentando achar a Camila, gente. Vamos, não estou conseguindo achar a Camila aqui. Daqui a pouco ela vai entrar. Então, a Camila ela tem muito tempo na área de educação. Não sei se alguém aí teve tempo, né, de ver, né, o post falando sobre a Camila. Então, ela tem muitos anos na área da educação. Ela trabalhou em uma escola particular de Salvador já há muito tempo, como psicóloga, né, escolar. E ela ultimamente tem trabalhado muito no foco sobre o bullying. Ela tem cartilhas, ela vai falar tudo direitinho para vocês. Ela tem coautoria também de alguns livros, né? Tem um livro que nós participamos como coautoras, que é o Conectando Pais e Filhos. Eu tô sem ele aqui agora, mas se você for ver no nosso Instagram, ele vai estar aí. Daqui a pouco vai lançar o 2, a gente não está presente, mas foi muito bom, né, esse livro. Já está na sua segunda edição, sendo que a gente já fez várias tiragens também, 2 tiragens do primeiro, né? E a Camila também esteve presente no Saúde Emocional nas Escolas, com a querida psicóloga Larissa de Manaus. E a Lari também tem alguns livros, né? Algumas cartilhas. Eu lembro da cartilha sobre o bullying, que ela fez e que está aí já no mercado para quem quiser ter contato. Depois ela vai falar tudo direitinho. Eu estou esperando a Camila entrar. Eu estou tentando achar ela aqui, mas eu não estou conseguindo achar, tá, gente? E esse tema é um tema que me chama muito a atenção, porque o tema de bullying foi tema do meu TCC, né, de graduação. E no final da pós-graduação em terapia cognitiva também foi o meu foco, o trabalho de agressividade. Acho que a Mila acabou de entrar, foi o que eu vi? Não, ainda não vi. Tema da minha pós, gente. Eu não tô conseguindo achar a Camila. E ela não tá por aqui ainda, eu acho, né? Deixa eu procurar. Então, a Camila tem muitos anos que está nessa caminhada, né, nesse trabalho. E aí eu convidei, Mila, vamos falar um pouco sobre bullying e especificamente sobre o cyberbullying, né? Que infelizmente
É, tem... Ah, agora ela chegou. Tá chegando, tá entrando. Isso, Lud. Quanto tempo, Ludmila. Bom, Prazer, Lud, você aqui. Já estava começando aqui a falar de você e aí você vai se apresentar melhor. Eu falei que você trabalha na área da educação, né? Como na... Boa noite, Mila, antes de tudo. tira uma foto lindona com seu sorriso, lindão, que nem da última live que você botou aqui. Alguém tira uma foto quando a Emanuela estiver dando desses sorrisos lindos dela. Eu tenho outras coisas, né? Mas o teu sorriso é uma coisa muito gostosa. Não pode ficar perfeito. Tá ótimo botar aqui Que no vídeo. bom. Mas eu quero assim, sério. Pronto. Mas a Vamos. gente, a gente se conheceu aí no mundo das escrituras, né? De parceria de livro, que a gente acabou se conhecendo. Nós éramos, acho que, as únicas de Salvador, né? No primeiro livro, Uhum. a gente tem esse contato. Eu sou formada há um bocado de tempo, né? Formei em 98 na UFBA, e aí minha caminhada foi de psicologia clínica, mas depois eu descubro o mundo da escola, como essas coisas que acontecem na vida, e descubro que é um mundo muito Uhum. legal, muito melhor, muito mais encantador do que eu imaginava, né? E trabalhei por 10 anos numa escola internacional como orientadora educacional e school counselor, o que dá uma visão muito legal, porque ajuda a gente quando depois que tá... Eu voltei para a clínica, virei mamãe, né? E aí minha vida muda um pouco, eu tenho uma filha de 6 anos, e eu saí da escola tem uns 4 anos, agora foi 2016, 4 anos, fazendo 4 anos, né? E aí a vida vai mudando e fui descobrindo outras coisas também a partir, acho que, da minha vivência da escola. E acho que é legal porque você vê o mundo dentro da escola, vê a dinâmica dentro, como funciona, muitas vezes o esforço e tudo mais das pessoas que a gente não conhece muito quando está fora, né? E Uhum. tentar entender o que é possível dentro de cada escola. E foi nessa escola que eu comecei a ler sobre bullying, mas naquela época a gente acaba, é um tema que vem, né? Sim. Hoje a gente fala muito mais de psicólogo escolar, mas há 14 anos atrás era muito mais orientador educacional, ainda alguns psicólogos, hoje está se definindo melhor esses papéis, né? E aí eu Uhum. achava chata a leitura, eu achava muito burocrática, Uhum. ideias muito legais, muito massas, eu não entendia muito, né, a situação, apesar de que eu não, acho que o bullying não, não se fortaleceu na minha vida por algumas características minhas pessoais, algumas que me ajudaram, outras que hoje em dia não me ajudam tanto. Mas eu não tinha uma Uhum. vivência tão marcada, apesar de ter sofrido algumas piadas e tudo mais, eu consegui me organizar de uma outra forma. Mas aí, em função de leitura e de tudo mais, e de vendo as atividades que eram feitas, né, em sala de aula, muito massas, muito lindas, assim, ainda coisas que eu não via uma coisa acontecer. Então, eu saio do mundo da escola, já entendendo o bullying, depois de um certo tempo eu retomo, tentando dar uma outra visão. Porque eu fiquei pensando, se sou eu que sou psicóloga e tudo mais, achava um blá 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 chato, retórico, muito burocrático, como Uhum. é que a gente pode alcançar as pessoas? Eu fui alvo de chacotas e tal, mas ainda assim não me vejo em algumas situações que eu vejo a descrição. Então, obrigada, Thiago. Eu nem sei, mas assim, alguma coisa muito legal a gente tem que agradecer. E coisas boas a gente tem que sempre notar e agradecer. E aí a ideia é poder trazer um discurso para a vida prática, né? Claro que tem Uhum. um parte que eu chamo assim professoral, didática, né? Mas tentar trazer muito mais para o mundo prático para que as pessoas que às vezes nunca pensaram nisso possam pensar. Que aí é que a gente consegue Uhum. fazer uma mudança, né? Nesse É, sentido. você falando isso, Mila, eu me lembro que eu estava falando com o pessoal, né, que foi tema, nem sei se eu já te falei isso, né, que foi até, quando eu conheci o bullying, foi na época da faculdade. Então, o meu TCC foi sobre bullying. Então, você falando dessa questão burocrática e tudo mais, você falando, eu realmente, é verdade, tinha coisas que eu não entendia direito. Essa coisa de Constituição de Salamanca, um monte de coisas lá,
porque a gente tinha orientadora, né? E aí eu ficava, pra que isso? Então tinha muitas leis, muitas coisas. E na época não tinha tantos livros, né? Na época, meu Deus do céu, eu me formei para fazer 9 anos, e eu estava no 9º semestre, então tem 9 anos e meio, ou quase 10, que eu fiz o meu TCC, e o meu TCC da pós-graduação de terapia cognitiva também foi em bullying, porque eu fui na área de aprendizagem. Como eu trabalhei em escola, não como psicóloga, mas eu já tinha um olhar, né, de estudante de psicologia, amei essa área da aprendizagem, me chama muita atenção, por isso que eu fiz psicopedagogia e agora fazendo neuropsicologia, né, porque é uma área que encanta e é uma área que tem tudo a ver, né. O trabalhar com a criança envolve a gente entender esse mundo escolar, como funciona, até para a gente poder intervir, né? Então, o bullying hoje, né, já tem muitos artigos, né, já tem até documentários falando sobre o que realmente aconteceu pelo mundo, né? Então, já tem uma forma melhor, mais esclarecedora, vamos dizer assim, né? E uma das coisas importantes que a gente não pode deixar é dizer o que é o bullying, né? E o que é e o que não é bullying. Eu falo muito, né? Você foi, instituição de Salamanca, você foi longe. Tanto assim que eu tenho alguns materiais e num deles é um livro infanto-juvenil em que ele tem 3 partes. Ele conta uma historinha, ele tem uma parte interativa, ele tem uma parte teórica que fala das leis um pouco, mas eu cito as leis, não vou ir longe, não. Eu cito as 3 leis, mas para que a gente saiba onde elas estão para ajudar. Porque se a gente, eu não sei se é meu celular que está desfocado, eu me desfoquei um pouco aqui, mas eu continuo vendo, eu não sei. Passa um pouquinho o seu dedo no lugar do... Aconteceu isso comigo ontem. Aí eu fiquei, por que eu tô assim embaçada? Aí eu passei o dedo na câmera para ver e funcionou. Não sei se foi, né, alguma questão. Frente, alguma coisa assim? É isso. Aí, na cintura. Minha filha pequena pega assim e carrega igual a mãe, né? Aí eu abri a porta do elevador com a perna, né? Com o pé, nunca mais. Faz muito tempo que eu não faço. Porque ela, minha pequenininha, já grande, já sabia, ficava em pé, né? Acho que depois empurrou a porta do elevador com o pé. Nunca mais. Mas o celular na cintura, então deve ter sujado. Então, vamos lá. A ideia é assim, eu trago num dos livros a questão das leis, mas para que a gente conheça no que elas podem ajudar a todos. Não é para a gente sair brigando, chutando porta de elevador, né? É para que a gente possa usar tudo num benefício, num contexto maior, né? Então, assim, o bullying, ele tem todo blá, blá, blá teórico, ele vai trazer 5 características, né? Que, assim, que as definições são muito parecidas. Então, assim, o bullying compreende todas as formas de... Depois eu numero 5. Atitudes agressivas, que são intencionais, repetidas, que ocorrem sem motivação evidente, né? Causa dor e angústia, pode ser feito por uma pessoa ou por um grupo de pessoas, em relação a uma outra, né? E são atitudes agressivas que acontecem dentro de uma relação desigual de poder. Então, são atitudes agressivas, então é uma das formas de violência. Esse é o tamanho, a gente vê sobre o que é violência, né? São intencionais, repetitivas, não tem motivação e é uma relação desigual de poder. Então, toda a definição vai acabar trazendo esses 5 pontos muito importantes. Eu sempre trago que ela causa dor, né? Porque ela causa sofrimento. Então, pode ser... O cyberbullying é uma forma. Então, a gente falando de bullying, a gente está falando de cyberbullying, porque o cyberbullying é a definição que é o uso das mídias, dos meios tecnológicos, para que você possa praticar o bullying. Quer ver? Tem uma definição muito bonitinha. Eu vou dar: depreciar, enviar mensagens intrusivas da intimidade, enviar ou adulterar fotos, dados pessoais que resultem em sofrimento, humilhação, né? Criar constrangimento, né? E-mail menos, né? Mas pode ser no mundo adulto também, né? E-mails, postagens, Zap, Instagram, Snapchat, o que for, né? Mas você também tem bullying físico, que é agressão física, empurrar, você tem verbal, xingar, fazer imitação, apelido, você tem bullying social, bullying psicológico, que é fazer fofoca, difamar, caluniar, né? Por aí vai. Perseguir, amedrontar, que tem aquele... Como é uma expressão em inglês quando alguém é muito famoso? Stalking, né? Stalking, acho que é stalking.
expressão em inglês, né, de você acompanhar, chantagear também, né? Sim. Então, todos são agressões, né? Então, você tem vários Aham. formatos. São intencionais, você tem uma intenção de machucar ou causar um dano a alguém, botar machucar como geral. E Repetida, ela que aí já acontece tem, né? Você fala isso e aí eu já sinto assim que é uma grande diferença quando se tem essa coisa de não é de chacota, mas de perturbar o outro, porque as pessoas acham que isso é bullying, né? As pessoas antigas, vamos dizer assim, né? E diz que, porque fulano de tal me chamava disso, me chamava daquilo, e eu não fiquei doente, ou isso, ou aquilo, então a gente já percebe, é isso que eu falo, assim, essa importância das pessoas entenderem a diferença de bullying e a diferença de você colocar um nome, mas que tá tudo bem. Não é algo que é Aí intencional, que você quer gerar um prejuízo, né, na vida do outro. tem uma outra, aí você me falando disso, tem uma outra diferença aí. Ou então, às vezes, a pessoa fala assim, eu faço isso com todo mundo. Aí, Manoel não se incomoda. Mas Camila é cheia de frescura. Camila é cheia de mimimi. Camila é cheia de frescura. Camila é toda mole. Uhum. Emanuele tá na boa, que é alguém que você falou que você conhecia, seja bem-vinda, nem bota o nome. É Camila que não dá, né? A gente sabe que a gente não compara nem sofrimento nem alegria. A gente vive, né? E tem uma diferença, porque quando você faz uma brincadeira, alguma coisa, você chama alguém minha véia, a gente aqui no Nordeste fala minha véia, alguma coisa assim. É. Você não faz isso, mas você podia, e eu topar alguma coisa assim, né? O que tem assim, quando a gente é amigo, ou a gente tem uma relação que a gente está de igual para igual, tudo bem. Isso acaba não me Uhum. machucando, que é o que é uma das características, que é a relação desigual de poder. O Uhum. agressor, é aí que quando eu fui lendo mais, que caiu a fichinha, fez, agora faz sentido. Aí que para Uhum. mim, caiu a fichinha. Que assim, o agressor, por algum motivo, ele tem, eu recentemente organizei de uma forma minhas escritas, assim, eu chamo de um poder simbólico. Ele tem, no meio em que as pessoas convivem, que a gente convive, vamos lá, vamos botar a gente para ficar Uhum. mais fácil. O agressor, ele acaba tendo um poder simbólico, um reconhecimento entre os pares. Geralmente tem um perfil, mas não dá para fazer preto no branco, caixinha, né? Vítima não é sempre alguém que é tímido, né? É Uhum. alguém que naquele momento não tem condições de se posicionar, de se defender, de se retirar, e aí são diversos motivos. Mas o agressor acaba tendo, ele tem um reconhecimento dos pares, do grupo, ou porque ele é o chefe, ou porque é alguém muito safo, muito social, muito extrovertido, é muito bom em alguma coisa, é uma menina muito linda e que todo mundo acha ela linda e por isso ela... Porque, assim, o agressor ele ganha um olhar dos outros e uma valorização dos outros, principalmente na adolescência, a gente sabe o quanto que isso é importante, e foi para Uhum. nós, para a adolescência, a não ser que acho que o mundo mude muito, né? Sim. Que tudo que ele fala ou faz, ele é olhado. Então, se você tem essa valorização, faz uma chacota comigo, vão olhar para mim. E aí, Uhum. quando isso acontece, essa interação, ela pode se repetir ou não. Quando é uma brincadeira entre amigos, eu lembro meus amigos de colégio, tinha uma brincadeira de chegar no tórax, no mamilo do outro, vestido, e pegava e batia assim no peito. Era um grupo grande de amigos, mas era entre eles. Sim. Ali está uma relação igual de poder. E aí existe respeito, existe paciência. Se o cara tiver de mau humor, um ou dois brincam, depois não brincam mais, porque tem uma sensibilidade em relação, tem um cuidado com o outro, né? Uhum. Tem uma prática de cuidar dos outros. Então, assim, o bullying, se a gente pensa em um fenômeno de relação interpessoal, e aí tem uma diferença da brincadeira, né? A brincadeira é boa para todos, tem essa Sim. relação individual. Eu posso me colocar. A gente pensa assim, eu vi que tem psicólogos, né? A gente tem crianças pequenas ou maiores tal. Quando eles têm uma briga, um conflito, mesmo que dependendo da idade, vai se resolvendo de diversas formas, mas vamos lá. Não quer dizer que quando eu tenho uma briga com um amiguinho meu e que a gente se ofende, que a gente fala uma coisa para machucar o outro, mesmo que seja intencional naquela hora, ela pode ser pontual, né? Uhum. É diferente, o bullying não sai de um conflito, de uma briga, de um desencontro, porque você
chamou todo mundo para o cinema e eu não lhe chamo para o meu aniversário, né? E tem uma outra, me perdi porque me vieram duas coisas na minha cabeça aqui. Tem uma outra coisa que é assim, num conflito, numa situação, a gente tem um projeto. Sei lá, a gente tem que fazer um trabalho em grupo e a gente está entre. Você vai falar sobre psicólogo escolar ou você vai falar de psicólogo hospitalar, sei lá. A gente vai opinar. Aham. Então, sair pé da vida muito chateada, a gente pode até discutir, mas assim, a gente pode colocar opiniões. A gente pode, até levou tom, tal, não cheguei a tratar você mal, mas assim, a gente teve um. Mas eu me coloco, você se coloca, eu tenho um lugar naquele grupo, eu também de alguma forma fui ouvida e você foi ouvida pelo grupo. Por Questão de votação, respeito, né? Respeitar o outro, empatia também, é, né? e posso até querer ter empatia nenhuma contigo, mas se aqui no grupo não adianta eu brigar, a gente está para se formar, não vou brigar com Sim, ninguém. Mas então, assim, eu exato. posso falar, eu sou ouvida no grupo, eu não fico excluída. Tem essa outra diferença. Na brincadeira, não tem, mesmo que a brincadeira não seja a que eu quero, que eu escolhi, o jogo, o filme, eu não fui excluída. Não tenho uma Aham, sensação de que sim. E tem esse uma coisa assim, Mila, interessante que você falando isso, e que aí já vem a minha questão, né? Que eu fico assim pensando, caramba, regulação emocional tá isso aí, né? Aí a questão que eu falei da empatia, eu fico assim, quais situações ou quais momentos que essa pessoa que gosta de brincar já parou, né? E foi até essa outra pessoa e falou, cara, né? Tipo assim, a gente gosta de brincar com você, de chamar você disso e tal, tal, tal. Mas você gosta? Você se, né? Você se importa da gente estar chamando assim, né? Porque assim, você não para. Muitos não. Né? Quem é o agressor, ele não pensa no outro. Pelo contrário, ele pensa em maneiras, né? De literalmente acabar com a vida do outro, vamos dizer assim. né? Eu, Né? assim, aí cada Exato. caso, você lendo, procurando na literatura, você acha, entre aspas, várias justificativas para o agressor, para o perfil do agressor. Eu, todo meu sonho de consumo aqui nesse trabalho do bullying, no material e de tudo, sonho de consumo que é uma coisa que eu quero muito, é que a gente possa pensar para ajudar todo mundo. Não adianta eu só Uhum. focar na vítima, porque Exato. eu acabo tendo uma atuação momentânea, que eu cesso naquele segundo, mas dali 2 semanas volto. E para a vítima de nada Uhum. adianta. Volta Exato. do mesmo jeito ou pior. Exato. Tem muito Isso isso, e aí, muitas vezes a vítima também é o agressor, né? Também se isso, torna e a agressor. gente já sofreu alguma situação, ou alguém que, Exato. por exemplo, o estilo de funcionamento. Você tem fatores de proteção e fatores de risco que são os mesmos, né? Então, a família é um fator É, de proteção, né? As sim. habilidades emocionais, as habilidades sociais são fatores de proteção para os dois lados, porque aí o agressor não precisa sempre resolver as situações ou se posicionar ou Uhum. ser reconhecido daquela forma, né? Porque ele tem um Sim, reconhecimento que é legal para ele, sem o julgamento. Assim, eu não concordo com sim. do bullying, tanto que meu trabalho é tudo, mas assim, não adianta eu chegar com um julgamento porque a pessoa se fecha, né? Então, assim, Isso. muitas vezes é como ele conheceu que a gente resolve as situações. A gente resolve no grito, por exemplo. Eu posso nem ofender, Uhum. mas eu sempre grito. Eu resolvo no choro. Então, ele, além disso, aí a literatura vem, mas é que se a gente pensa assim, a gente acaba culpabilizando. Eu fico muito receio de que a gente culpabilize a família do agressor. Por exemplo, eu lembro aquela última situação que teve foi numa da Suzano, São Paulo, que foram dois O garotos, um Suzano. deles morava com a Isso. avó. É porque assim, a gente vai explicar o inexplicável, né? Isso. Então, com muita comoção, a gente tem que reagir. Eu lembro que alguém me chamou para conversar, para falar do tema, eu assisti, dei uma pausa, depois assisti só um pouquinho antes para ver se tinha tido alguma coisa, uma novidade, as notícias, mas eu precisei dar uma pausa, porque aperta o coração demais. Mas se eu fico Uhum. justificando, eu também me retiro da situação. Então, a gente precisa cuidar de todos. A gente precisa ser tolerante, Sim. na minha opinião, tolerante com o que é diferente, com o que eu não valorizo, com o que eu não tenho paciência, porque eu também, tem coisas que eu não valorizo, tem música, quem me conhece sabe, tem música que eu não preciso falar aqui, mas nem fala de nossa, aí eu digo minha filha, essa música não conta uma história bonita. Uhum. São músicas que ficam falando de coisas que eu discordo, Sim. mas tem quem Uhum. discorda, né? Se tiver numa festa, eu não vou falar nada, mas se alguém tem um CD para minha filha, eu vou lá e troco, né? Não preciso Sim, explicar. sim. Não preciso também. Exato. Se ela perguntava, eu digo, olha, fulaninho, eu não escuto essa música, não, eu troquei por outra, né? Se me deu um presente, é Uhum. porque eu conheço,
né? Então, assim, o agressor, muitas vezes, ele vem de famílias que a gente chama de muito desestruturadas, muito atrapalhadas, situações socioeconômicas com muita, Sim, com muita fragilidade, né? Com muito sofrimento geral. E o mundo não ajuda, porque a gente tem que ser ainda magro, lindo, cabelo assim, cabelo assado, forte, garotão, isso, aquilo, outro, e aí você tem que ter um jeito de falar, você tem que gostar de uma música, tem que, assim, o assado, sim. vem Tem que muita. entrar em uma forma, né? Tem que se encaixar em uma forma, Então, né? os supostos motivos, né? Mas o bullying acaba se misturando muito com preconceito e com discriminação, né? Acabam sendo os motivos. Se Isso. você é gordo demais, você está fora do comum, Aham, né? A gente sabe que normal, não dá para dar um padrão de normal, né? aham, Mas nesse sentido. E aí eu estava pensando assim, o que que a gente faz? Eu estava lembrando de um caso, não sei se você viu, de uma... Eu não sei como se fala o nome dela, ela é é uma aluna do Rio de Janeiro, isso aconteceu, deve ter no máximo um mês atrás, esqueci de pegar a data, olha, deve ter pego a data. Mas ela é uma estudante, acho que do ensino médio Fatu, Nadia Fatu, eu não sei, não sei falar o nome, mas todas as notícias que falavam, alguém perguntou aí da inveja, lembrei, para a gente falar. Falava aham. Fatu, é uma aluna no Rio de Janeiro, negra, que sofreu comentários discriminatórios, preconceituosos, racistas, né? Mas só Sim, para dizer que não é uma forma de violência tanto quanto. E um dos exato. sinais, por exemplo, vou falar assim, ó, um dos sinais foi cyberbullying, porque ela estava na aula online e ela não queria voltar para a aula online, né? Uhum. Porque eu estava aqui refrescando a cabeça dos sinais, né? Um dos sinais do bullying, seja qual for o formato do bullying, é não querer encontrar os amigos ou ir para a escola. Ah, mas não está em Sim. escola. Mas o exemplo da Fatu é esse, ela não queria voltar para aquela sala de aula em que tinham aqueles alunos. Apesar que eu acho que até que não deveria nem ter tanta interação entre eles, mas ela não queria estar presente. Basta uma situação, né, para gerar esse desconforto nessa pessoa. Então a gente sabe que isso já é tema, né, que já está acontecendo muita situação difícil em relação à questão do racismo, né, nos Estados Unidos e aqui não é diferente, né. Então a gente tem colegas, né, que são negros e que sofrem. Tipo, né, um dia desse, tem pouquíssimo tempo, tem uma colega do Rio maravilhosa e que ela disse que ela dando aula, né, ou falando, não, falando em uma escola municipal de lá do Rio, e ela falou justamente de que as profissões de que as pessoas estavam ali falando do que queria ser, não imaginava, sabe, sendo advogado, sendo psicólogo, sendo médico, e aí ela falou que chamou atenção justamente porque uma ou outra assim perguntou que era muito estranho ela como negra estar naquele lugar ali, sabe, do Já saber, tem que de ter muito ser crédito, eu concluí. psicóloga, né? Acho Então, que a culpinha assim. Hã? Oi? deve ter sido a Ellen, né? Não, foi a Lívia. Ai, amiga, que são amigas, né? Então, elas falam bastante sobre essa questão e que a gente precisa discutir. Eu estava até tentando trazer a Lívia para cá, justamente para o curso dela, que fala sobre psicologia e negritude, né, psicologia, o racismo dentro da psicologia. Mas, enfim, aí já é outro tema, mas que Mas isso tem muito juntando a os ver dois, com o bullying. mas juntando os dois, a postura que a gente pode ter na construção de um mundo que a gente fala tanto que quer. Que aí a gente junta os dois. Tem se falado hoje, assim, de que não basta não ser racista, mas ser antirracista. E aí eu trago para a questão Mila, do bullying, rapidinho, é só tá? para a gente ficar ligado no horário, viu? 8h30, Não porque consigo ver sabe que aqui. a Ah, live tem quando um dá, combinado. Não, então né? eu E vou aí falar tem gente que, é porque tem gente que está falando tem perguntas já aqui para a gente ter um tempinho para a gente então, responder. a gente tem um É, papel muito grande. Então, a minha proposta toda de movimento é que a gente tome uma postura contra o bullying. Então, que a gente escolha de que lado está. Então, que a gente pode ser. Não precisa. Eu tenho levantes contra o bullying, que é a campanha, mas assim, que a gente faça um movimento, que a gente promova mais tolerância, que a gente não participe, que a gente não reposte, que a gente não faça intriga, que se tiver alguma dúvida, um questionamento, a gente vá até um amigo, porque quem é o perfil do agressor, ele não vai. Ele não aham, tem tanta vivência onde ele pode praticar empatia. Muitas vezes ele não tem uhum. aquilo que a gente estava voltando para falar. Então, não adianta muito, mas não tem, é mais difícil.
para a pessoa. Então, ele tem que exercitar, a gente tem que promover, mas também dar um espaço de segurança para que ele mostre a fragilidade. Aham. Mas nesse ponto, ele não tem essa habilidade. Quem sofre precisa se fortalecer, e aí você acaba podendo fortalecer muito se você se fortalece na sua rede de contato, cercando de quem te fortalece mesmo, dá para aguentar melhor o baque, e aí cada intervenção individual acaba caminhando individual. Veja aí as questões da pergunta. Alguém falou do Sim. suicídio e teve Falou sobre inveja que você disse também, né? Vamos por partes. Cadê, meu Deus? Olha, eu tenho Vamos. uma situação assim. A gente, Acho que eu acho que começou todo mundo aqui. vai poder entrar e falar um por cada um aí também, mas vamos pensar. A gente tem todas as emoções, a inveja, a emoção, a sensação, o sentimento, aí não vamos entrar no. Mas assim, a inveja, a tristeza, a raiva, o medo, né? Todas essas coisas. Como a gente responde a responde, reage, como a gente tenta resolver uma situação difícil, né? Uhum. Internamente ou um conflito, eu acho que aí é que a gente pode pensar em além ampliando para além da inveja, né? Não sei se só a inveja, mas uma situação de raiva também pode lhe provocar uma vontade de revidar, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, a Uhum. inveja acaba tendo uma razão. Mas, assim, para o bullying virar bullying, essa pessoa vai fazer mais de uma vez. Aí eu tô com inveja. Aí, pelo que não entrou ninguém que eu conheço aqui para poder fazer graça. Mas entrou o Peter. O Peter já entrou um tempo atrás. Se ele tiver, pronto, eu fico com inveja de Peter, que faz um negócio lá. E aí eu começo a criar fofoca. Quando eu permaneço, algo também fez um gatilhozinho em mim e puxou algo em mim. Porque eu posso ter inveja e fazer algo pontual e parar e não resolve, e eu não me satisfaço. Não me resolveu a minha inveja, nesse sentido. Se eu uso o recurso do bullying, eu faria com qualquer. No meu pensamento, eu faria com vários outros sentimentos, não só a inveja, né? Uhum. Tem que É porque, ver muito do como a gente fala, é um misto, né, de emoções. É um misto de emoções. E a inveja pode estar relacionada a uma situação específica, né? Mas o que a gente já. posterior a E alguma que, outra emoção. e que de advém o que a gente fala das emoções primárias, né? E a inveja pode estar relacionada à raiva, né? Como a família das emoções primárias, a gente pode pensar na inveja como uma emoção advinda da raiva, né? Então, assim, que aí é outro tema, são tantos Ou da temas. insegurança, um monte de coisa. Mas eu tenho uma Exato. situação de uma paciente minha que relatou que uma amiga fez uma postagem dela entre o grupo de ela fez uma postagem, uma amiga comentou algo, ela ficou muito triste com o que a amiga comentou. E são amigas. E aí ela fala, eu acho que foi alguma situação, ela traz a questão da inveja. Então, assim, não sei como que isso vai seguir, mas a minha paciente, elas são amigas, ela quer continuar amiga, então, amigo também a gente se desencontra, tem conflito, fica bravo, se ofende, se magoa, Uhum. mas na amizade a gente tem possibilidade de falar. Então, ela decidiu lá por ela que ela vai falar com a amiga, esperar um pouco e vai falar com a amiga. Então, isso é possível. Aí a gente fica numa posição de igual, a gente não tá, eu vou falar por baixo, não tô achando outra opção, a gente não fica por baixo, a gente tá de igual para igual, né? Sim. Então, e ela pode chegar e dar um limite, olha, daqui para lá você não passa mais, não topa Aí mais a gente já entra até naquele tema sobre o comportamento passivo-agressivo e assertivo, né? Então, isso. normalmente, quem é o agressor, normalmente tem um comportamento agressivo, né? Só que a questão é que é mais intenso. Na verdade, eu penso que é os extremos, né? Normalmente, né, as vítimas que acabam sendo passivas, por quê? Porque eles não conseguem. Porque o outro, como diz, né, o bullying, o valentão, então ele é o mais poderoso, e o outro já não tem mais, não tem essas, entre aspas, né, habilidades, né, vamos dizer assim, de poder. Então, tem muito essa questão desse comportamento, né, dos extremos, o agressivo e o passivo. E quando você traz essa questão dessa paciente, a gente já pode pensar em um comportamento que seja mais assertivo, né, de resolver a situação para que ela não se saia por baixo e para que também não acabe ofendendo a amiga, né? Mas que é a No questão caso, do respeito. e assim, nessas Né? situações, a gente tem que. O que acontece? Se tem uma situação do cyberbullying mesmo, o que você tem que fazer? Você tem que guardar as provas. Porque É, o bullying
não é um crime, mas ele entra em várias situações. Não é um crime porque ele não entra na lei como crime, mas você tem sanções. Aí tem que sair procurando mais e estou estudando recente para poder ficar bem rápido na língua, mas você tem questões de injúria, fofoca pode, o que a gente chama de fofoca pode ser enquadrado na questão da injúria e tudo mais. Você tem consequências, sendo menor de idade, as consequências para o pai. Você tem consequências. Não entra como um crime para não ficar com uma coisa assim, para não ter uma crime, porque se você criminaliza, você já meio que a atuação fica limitada. Crime, não sei o que, não sei o que, vai preso, Uhum. não é essa a Sim, intenção. Não é por aí. Você tem que cuidar das relações. Quem tem mais força para fazer algo somos nós, as plateias, a audiência. Se não tiver exato. plateia, quando não tem gracinha, quando o agressor não recebe, não é fortalecido nesse ciclo, ele aos poucos vai perdendo a força, não de um dia para o outro, porque o cara vai tentar de novo, a gente sabe que o comportamento para assumir vai tentar, vai mudar, vai É, experimentar, mas a plateia não precisa, também é difícil chegar para alguém e dizer, ô, Joãozinho, Mariazinha, Zezinho, Guinho, Luizinho, para com isso. A gente fala, pô, cara, que brincadeira sem graça. E o amigo continua. Então a gente sai de perto do amigo, né? Que a gente faça uhum. isso. O que a gente, por exemplo, nessa situação da minha amiga, que alguém fala, eu adorei, a Manuela tá linda na foto. Eu amo o sorriso dela. Né? É porque, de fato, pegou de mau jeito a foto. Né? Por exemplo, não, mas eu adorei, não ficou de mau jeito. Eu não achei de mau jeito. Podia ter pego só um pedaço. A gente já sabia que era Emanuela por causa do sorriso dela. Pronto. Então, assim, que um fortaleça o outro, né? E que você Uhum. entre com elogios, né? E se posicione. Sim. Olha, a gente pode falar, sei lá, você falou de uma amiga, Lívia, olha, Lívia, quando você faz essa gracinha, olha, eu vou me retirar, não fico, tá? Depois a gente volta a conversar. Ah, você saiu da minha live cedo? Foi, você começou a falar grosseria, saí de sua live. Então, a gente Uhum. pode se posicionar dessa forma sem também precisar expor o amigo. E aí, Isso. eu anotei algumas coisas um pouquinho, assim, O cyberbullying, a gente tem um canal do Helpline. Obrigada, Lopes. A gente existe um canal do Helpline, que é da SaferNet. SaferNet é um site bem legal, tem uns materiais bem legais, que cuida... Começou há muito, muito tempo, antes da gente ter lei de proteção de dados e tudo mais, o marco da internet. E eles têm um canal do Helpline, que eles oferecem, agora é gratuito, mas oferece orientação pontual e informativa do que a pessoa fazer no caso de para aumentar a segurança na internet, como cuidar da segurança na internet, mas também para ajudar quem sofre algum tipo de violência, aí não só o bullying, né? Uhum. Violência física, violência sexo e torção, tem um monte de coisa, cada ano o mundo traz muita novidade, os nomes novos Mais pra gente. coisas, né? Mais novidades. Discriminação na internet, e uma das coisas é guardar as suas informações, guardar as suas provas, porque o Uhum. cyberbullying tem uma outra coisa que isso você vai achar também em comum na literatura. Ele é rápido, ele é muito mais poderoso. Então, assim, É. não preciso estar na escola para que aconteça. Eu não estou salva dentro de casa. Eu até dentro, ele é replicável, entrou na nuvem, Uhum. já foi, né? A gente sabe disso. Ele tem um alcance absurdo, né? Hoje, o mundo globalizado era assim. Se antes algo que acontecia no condomínio, eu morei num condomínio aqui em Salvador. Quando cheguei, acontecia lá no condomínio, chamava placa-forte. Eu só comentando, mas aí Uhum. só isso das coisas, a rua A, B e C. Pronto. Hoje em dia, isso é placa fora, placa esquerda, placa direita, placa atrás, todos vão saber, porque todo mundo se conhece. Uhum. Salvador é um mundo, a gente brinca, né? Isso já na situação normal. Algo aconteceu na escola, um se toca, um liga, isso foi algo presencial na escola, que teve uma situação vexatória, alguma coisa. No cyberbullying, quando a imagem é algo que virou imagem, ele propaga violentamente. É 24 horas por dia. Então, essa repetição, o sofrimento, a pessoa lembra todo segundo. No que ela poderia ter um descanso no fim de semana, porque sábado e domingo não tem aula, ela só se preocupa domingo, ela não tem mais. Então, ela está com a cabeça no Uhum. estado de alerta, ansiedade e angústia muito maior, Exato. constante. Então, a repetição também entra aí, porque relembra o estado emocional. Queria Uhum. mostrar aqui todo o meu trabalhinho de sonho de consumo, né? Que eu brinco assim, que eu quero transformar o mundo. Acho que o seu sonho de consumo é que as pessoas possam conviver melhor com suas emoções, né? E lidar Uhum. melhor. Né? Eu sei que é preciso, mas eu quero falar. Ó, agora desfocou. Aí eu tenho aqui a cartilha que eu fiz.
essa eu sou autora. Isso que eu falei para o pessoal da cartilha e que você ia falar do restante. E essa cartilha está muito linda. Ela fala o que é o bullying. Tá lindinha, tá bonitinha. Formato de cartilha, leitura fácil, mas com conteúdo. Não é. Uhum. Foi organizada para ficar fácil e trazer o conteúdo necessário. Esqueci, eu ia falar outra coisa. Dizendo qual é a diferença do bullying, brincadeira. Um pouquinho de quem é cada um, mas não é o meu objetivo maior. Para que você me ensinou, eu voltei. E falando sinais, um pouco, mas isso a gente acha muito em geral. E aí aqui que eu tentei fazer diferente. Mas tem o professoral antes. Como é que a gente pode ajudar? Quem sofre, quem pratica, e de novo aqui, ó, Emanuel, eu estou aprendendo seus truques. E falo também um pouco de como é que os espectadores podem participar. Né? E trago, aqui é um pouco mais para adultos, para professores, para adolescentes, não é, apesar de estar colorida, não é infantil, não. Você pode ler e passar por tudo. E como é que algumas ações que as famílias podem fazer para fortalecer em geral. Todos precisam ser fortalecidos, áreas diferentes. Né? Então, que a gente precisa de fato uma assertividade, uma habilidade social para quem sofre, né? E tem aqui, ó, que foi pequenininho, porque a ideia era para poder eu ia participar de uma feira de literatura na escola, mas não rolou. E aí é para caber no bolso das crianças mesmo. Então, assim, muito legal. Paulo Eduardo Silva conta a historinha. Foi desenhado por um garoto que sofreu bullying, né? Não sei o nome dele, e ele foi escrevendo a historinha, essa eu sou coautora. E aí a gente vem com uma parte interativa, um pouco para fazer com as crianças, dá para fazer com criança pequena, pode ler com criança pequena, não tem. Aí alguém vai ter que ler. Mas a leitura não é complicada e não tem nada. Dá para eles acompanharem. Como a família pode ajudar. E tudo diferente. Um traz orientação diferente, né? E fala um pouquinho das leis, para a gente conhecer, né? E aí aqui o autor, ele fez um autorretrato. É o Rumi Shu. Ele que... Lindo, né? Ele conta e como foi ilustrar o livro, né? É muito legal porque ficou massa. Muito. E as crianças precisam, né? A ideia é essa. A linguagem deles, na verdade. Então é importante. Não é 10 anos, mas já pode ser 4, 5, dá para ler, você lê e acompanhando com a criança. Tem uma pessoa, né, mediando, acho que pode ficar legal. Deixa eu dar uma lida aqui enquanto... isso. E aí fazer uma coisa mais dinâmica, né, é legal. Ludmila, ela falou, o que você já falou, né, que agride ou oprime um colega, às vezes também está expressando o sofrimento psíquico de um olhar, né, como baixa autoestima. Precisa também de atenção. E perfeito, Lu, a gente percebe que, a gente sabe que quem agride está em sofrimento também. Então, então é algo que a gente precisa ter atenção, porque eles estão sofrendo. Se você for lá vasculhar, né, a vida dessa criança, tenha certeza, 100% de certeza que, né, normalmente que essa criança está passando por alguma situação difícil, né? Então, assim, alguns indicadores, aqui alguém falou do suicídio, que foi a Lopes, só para falar assim, todo indicador de risco posterior dos praticantes é que eles fiquem, a minha forma de falar é essa, à margem, na marginalidade, pensando à margem da sociedade. Então, os riscos de comportamentos antissociais, para quem é o agressor, é muito menor. Né? O agressor também tem problema na escola. Ai, meu Deus. Esqueci de falar uma palavra engraçada que não rola, depois ele... Evasão escolar e falar de atuação, gente. Eu tenho você fica acaba funcionando o organismo, você muda as palavras. Evasão escolar, a questão de uso de droga, os dois, a literatura indica que o agressor, as drogas ilícitas, porque ele se põe mais em risco. Porque até então vai tudo indo bem, tudo bem, não chega um limite, a sociedade vai, entre aspas, naturalizando, aceitando como ele age com o mundo, e aí ele, só para você pensasse de uma forma, não é casadinho assim, mas pense aí, se eu agrido, vai funcionando. E ninguém me diz que isso não é legal, que não funciona, alguém me dá um basta. Por isso que se fala de ter regras muito claras na escola, né? Um ambiente de convivência, ele vai arriscando. Que é isso que ela perguntou antes até dessa questão do suicídio. Ela falou, gostaria que vocês abordassem como intermediar o bullying no ambiente escolar. Que uma das coisas é justamente as regras, né?
Então, quais são as regras dessa escola e qual o trabalho que essa escola pode estar fazendo diante dessa temática, né? Aí, Então, é quem é? algo Até que que falou aí, me manda um zap no meu Instagram, que eu mando um áudio de algumas ideias que eu tive, assim, porque não vai dar tempo de falar aqui. Porque aí a gente tem que ter, o ideal é toda a escola, porque você procurando toda a história, a escola mudando a mentalidade da escola. Não é possível? isso. Da minha opinião pessoal. Aí trabalha na sala de aula do professor, ou com quem for possível, começa a parceria, então, trabalha a tolerância, trabalha a aceitação, dá limites, regras claras, construídas com eles, que façam sentido dentro da sala, Que né? a gente costuma Não, dizer, né, Mila, que quando a gente trabalha em escola, a gente não pode, mas é porque tem uma criança que está sofrendo bullying, sei lá, no sexto ano. E aí a gente não vai trabalhar nessa sala com apenas essa criança e vai colocar essa criança à exposição. Olha só, não. gente. O objetivo é trazer esse tema para toda a escola, porque você vai estar ajudando não é só essa criança do sexto ano, mas com certeza pode ter muitas outras crianças em outros, né, em outras salas que podem estar sofrendo quietinhas, caladinhas e que você não tem noção. E outra coisa também é o trabalho de prevenção, né? A importância desse trabalho é justamente de prevenir que isso venha a acontecer lá na frente, né? Então, Tem um outro ponto, só para falar, tem uns não trabalhos pode legais, acho falar. que tem umas escolas em Salvador, que agora não me lembro, nem precisa assim, eu vi que foi a Lopes. Aí eu falo algumas escolas que têm um trabalho legal que vocês podem procurar o pessoal Vou falar para você. Observamos muito em adolescentes o bullying como indicador na tentativa de suicídio. Se puder falar sobre isso também, que aí você foca. e é o caso extremo, né? O que vem na Sim, questão do suicídio, né? E aí a gente tem estudado, mas não dá para fazer uma coisa fechada, né? Sofreu bullying, vai se suicidar, mas assim, nos casos extremos a gente vê, né? E aí vem muito tem aquela questão assim, documentários, né? Documentários e falando sobre isso. tem um cuidado, esqueci a expressão, tem uma forma como a mídia é orientada a se portar em situações de traumas, dramáticas, o que são tão nuas e cruas. Nuas e cruas são palavras minhas, né? Mas que ela fale, mas que ela não fique dando detalhes, porque isso Uhum. pode dar um efeito, agora me fugiu o nome, assim, de que alguém quer fazer aquilo também para ter a notoriedade, e aí você embola tudo, né? Naquelas situações de dar ultra mega detalhes do que aconteceu em Suzano, Acolano e tudo mais, a gente tem que falar. Mas eu não sei o quanto que a gente fica dando os detalhes a todo segundo vale a pena. Ou a todo segundo do detalhe de um assalto a um ônibus. Tem situações que eu lembro do muito antigo, que era uma outra menina, depois o garoto uma garota que era um relacionamento abusivo, uma garota que mostrava ela na janela, acho que era no Rio de Janeiro. Eu não sei o quanto que esses detalhes mórbidos eles vêm ajudando, porque eles assustam. E no que assusta eu me Isso. retiro. E eu culpo o outro, eu Uhum. me retiro da minha participação social. Então, não sei. Mas o suicídio vem como outras situações, que é a questão de depressão, né? É, 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 a questão também, acho que de transtornos psiquiátricos, da bipolaridade, tem várias questões. O suicídio, acho que ele tem que ser tratado com seriedade, independente do que for. Mas vem, Sim. porque assim, o bullying, você fica, falta 10 minutos. A pessoa se sente sem valor, até quem lembra de algumas situações. Eu vou fazer um post, porque eu não consegui criar o post sem citar, mas já fui autorizada a falar. Depois eu vou dizer a ela que eu falei. Eu conheço uma história de uma garotinha que com habilidades sociais ótimas, segura, uma família que ela pode ter uma família no estilo dela, mas assim, muito coerente nesse estilo familiar. Então, uma família que dá apoio, certo? Família Uhum. sendo coerente no estilo dela, seja qual for, ela dá apoio. Então, que pode conversar que isso, aquilo outro. Isso em situação de escola é em faculdade, isso se repete. E é uma garota que você pensa, mas ela não tem a fragilidade clássica. Onde é que esse desigual de poder funcionou? Quando é que ela não conseguiu mais se defender? O que aconteceu? Ela ficou isolada. O bullying acaba lhe dando uma exclusão social. Eu estou construindo, posto, essa ideia. Mas você fica excluído socialmente de pares queridos que aí você começa a dizer, mas como? A gente tem uma amiga em comum que é a Luciana, né? Então, vamos lá, Sim, alô. eu sei que eu posso falar da Lu, que ela não vai se ofender. Então, essa coisa, eu vou contar. Se Ela assim, entrou se a mais gente. cedo. Pronto. Mas se a gente faz algo, a gente fala algo. Aí, por exemplo, a gente fala dela, ela não tá mais aqui. Aí acontece algo. E aí
em função de algo que eu disse ou você disse, uma de nós começa a se afastar da Lu, ela vai começar a estranhar e vai ficar insegura. Mas como que Camila e Emanuele se afastaram de mim? Ah, foi porque, sei lá, maricotinha, para não ter nenhuma maricotinha. O Guinho, Zezinho e o Luizinho falaram e a gente foi assim. Você começa a ficar assim, mas poxa, até o meu amigo, mas como é que meu amigo acreditou naquilo? Se a Luciana me conhece, eu conheço a Lu mais tempo, só por isso. E Emanuele conta um negócio e Luciana acredita nela. Então você fica também sentido por causa fragiliza a tua segurança com um amigo, até eu poder resolver com a Lu. Com a Lu eu acho que eu posso ir lá resolver, mas talvez com outro amigo eu não consiga ir. Você entende? Por mais você pode ser super habilidoso, mas em algum momento tem uma fragilidade, porque te exclui, te isola. Não somos seres sozinhos, né? Nós precisamos do outro, do reconhecimento, do olhar, do abraço, do acalanto, não é? Então, assim, pensando nessa, é uma outra situação real também, que não é uma pessoa tímida, nem frágilzinho e nem que não sabe responder. Mas aconteceu, né? Então, muito por isso. Porque mina o teu chão, né? E aí você se sente, aí você começa a se sentir incapaz, sem valor, o que era fácil parece difícil, porque você vai se desmotivando, né? Então, eu fiz alguns posts falando da sutileza do bullying, assim, alguém que falar, mas você é ótima, Camila, em desenho. Eu não sou, viu? E eu começo a duvidar que eu sou, mesmo eu recebendo vários feedbacks, e mesmo as pessoas continuando, por exemplo, a me contratar para ilustrar livros. Eu não faço isso, não. Mas eu continuo, mas eu me sinto muito mal. Aqui dentro a minha percepção é alterada. E alterou minha percepção, mexeu na minha autoestima, né? Sim, sim, sim. Eu penso, Mila, que uma das coisas, né, que Mariana perguntou aí sobre essa questão das escolas envolve o que a gente comentou, né, do trabalho de prevenção, e isso envolve desde os pequenos, né? Desde a educação infantil, porque tem muitos pais, muitas pessoas que acham que crianças, né, na primeiríssima infância não entendem muitas coisas, não aprendem muitas coisas, quando na verdade a neurociência já traz, né, justamente que os 3 primeiros anos de vida é crucial. Esses 3 primeiros são cruciais para toda uma vida da criança, né? Então é o período em que elas estão com as janelas, né, da aprendizagem, aí elas estão a toda e elas precisam de estímulos assertivos, né, de acordo à idade, para que elas possam ter habilidades para lidar com essas questões que acontecem no dia a dia. Não é dizer que elas não vão lidar, não vão passar por essas situações. A proposta da prevenção é justamente fazer com que essa criança tenha estratégias para lidar se, por um acaso, acontecer isso durante a vida dela. Porque as pessoas acham que bullying só acontece nas escolas. Mas a gente sabe que tem bullying no trabalho, tem bullying na faculdade, tem na família, né? E isso gera, gente, isso gera muita tristeza. Aí eu fico triste quando eu escuto as pessoas falarem que isso é bobagem, que isso é besteira, e de que eu era chamada de balofa e não tinha nada, e que não sei o quê. Então, assim, e penso que essa fala é como se você minimizasse o sofrimento do outro, porque se você não sofreu, não significa dizer que o outro vai olhar igual a você, pelo contrário, ele é uma outra pessoa, ela, né, essa pessoa pode ser mais sensível do que você, ela tem vulnerabilidade, né, ela pode ser mais vulnerável a, literalmente, ter situações que podem gerar sofrimento para ela, e isso é você ser respeitoso com o outro, é você saber, e isso, quando eu falei no início, é justamente perguntar o quê? Você se incomoda com isso? É justamente no sentido de você perguntar, porque a maioria das pessoas fazem isso e não perguntam, né? Não e, assim, tem muito. Eu não preciso gostar de todo mundo, mas eu tenho a obrigação de tratar bem. Exato. Isso é... E, assim, a minha filha fez uma gracinha quando tinha 2, 3 anos. E aí ela descobriu que uma amiguinha chorava quando ela falava, fulana chorou, né? E a escola veio falar comigo, ela tinha 2 ou 3 anos. Falei, porra. E eu ensinei a menina que ela não precisa ser amiga de todo mundo. O que eu faço? Aí eu pensei, peraí que a gente vai pensar junto. E aí achei uma solução. Eu falei, ó, tudo tem um limite. Você não precisa ser amigo de fulaninha, joaninha, tal, tal, tal. Mas o limite é quando você machuca o outro.
Quando machuca o outro, você chegou no limite. E você chegou no limite. Fulaninha chora. E você gosta, ela gosta. Eu digo, eu sei que você gosta. Mas não pode, tá bom? Porque machuca. Pronto, eu não falei que ela era feia, nada. Mas você via quando na TV, você gosta, né? Quando fulaninha chora, ela falava assim, fulana chorando, né? E aí ela fez assim, eu não sei assim, mas ela fez que gostava. Eu digo, tá, agora ó, o limite é quando machuca o outro. E machucou. Chegou no limite. Uhum. Porque não adianta eu julgar, que aí ela vai se, né? Porque é um Isso. poder. Agora vamos É, escolher. Quero direcionar o poder para o bem, né? O meu negócio do Jedi, exato. o lado bom da força, é todo o meu esforço. É porque eu tô fazendo porque ela tá pro lado de lá. Então, assim, e é isso que é educação, não é? E É, que nós faz com amigo também, poxa, faz assim, faz assado, te ajudo, se apresenta, você falou legal, eu te dou uma força aqui. Tem esse, a gente não faz para as pessoas ficarem melhores, crescerem? Então, isso, né? E isso aqui, vamos pensar assim, que a gente gosta do é. poder e do conhecimento. Então, vamos dar reconhecimento pelas coisas boas, por outras coisas, né? E eu acho isso que você fala, Mila, bem interessante essa questão de você dialogar com a criança, porque o que a gente percebe, e que isso são gerações, né? Tem mudado muito isso. Que é a questão de gritar, a questão de chegar e falar alto, né? Ou de dizer que você estava errado mesmo e pronto, mas não tem esse diálogo de pensar juntos, porque acha que criança não entende, porque acha que criança. Eu fico, caramba, gente, criança experimenta o mundo, criança precisa da gente. A Miriam Rodrigues costuma dizer, né, que Não dá para nós conversar. precisamos o tempo inteiro emprestar o nosso cérebro maduro para a criança, porque o cérebro dela não tá formado, não tá E a maduro, linguagem, né? precisa. E a Não tem linguagem, linguagem, não tem né? vocabulário. Uma Porque boa. quando você senta numa situação dessa e fala, certo, filha, e até aquela conversa de falar, vamos pensar, e se fosse você, se fosse Joana, você, Joana, que a amiguinha estivesse falando de você assim, assim, que você não gosta, como que você iria se sentir? E 10 assim, minutos. 10 pois é, a minutos. gente vai. E aí e é a questão de, não é de você falar, mas você colocar a sua criança para pensar. Vamos pensar juntos? Eu acho, se ela não consegue, você poderia estar pensando. E hoje, né, como criança, a gente precisa estar antenada aí no Daniel Tigre, ni Peppa, sei lá, o que é que as pessoas assistem, porque, né, Na hora de falar. Eu e era mãe também. os desenhos nos mostram muitas coisas que a gente pode falar de acordo com a linguagem dessa criança de 2, 3, 4 anos de idade, né? E que a partir disso a gente consegue chegar até eles. Então é aquela história de que para a gente ensinar, a gente precisa saber sobre o universo infantil. Não existe você querer ensinar, você educar, sem você entender nada sobre como funciona a criança, né? Hoje a gente já sabe disso, né, Camila? E experimentando no teu jeito, vendo o que você Exato, consegue fazer melhor, né? Mas se você exato, sabe como fazer, já é meio caminho andado. Eu estudo e exatamente. aplico, assim, tudo que eu vou ler, não aplico. Então, a pedaleta também que eu fico apavorada de sair dando de psicóloga, mas muito do que eu leio da comunicação lenta, de tudo, eu tenho trazido, tenho tentado trazer. É bem mais difícil na nossa vida, mas tem que fazer. Porque aí é que a gente Exato. aprende, né? E Aí é que a aquela gente questão, é a construção e a aprendizagem, né? Então, mãe, pai, elas estão ali também aprendendo. Imagine as crianças que não entendem nada desse mundo. Então, não tem receita de bolo, né? É importante que nós estejamos atentos ao universo infantil, ao que as crianças estão trazendo pra gente, porque as crianças trazem através de quê? Comportamento, né? Então, muitos pais não entendem isso. É, Eles chutam a comportamento, gente com uma coisinha. eles Eles falam imitam a muito. gente e as reações deles, né? Ela Exato. sai e ela tem alguns que são novidade para mim. Eu tô aprendendo com ela, mas é bem isso aí. O comportamento é uma reação É, dela, né? O seu comportamento como uma resposta. É isso mesmo. E cada exato. um tem que ter. Exato. Né? Mila, queria te agradecer por esse momento, porque eu não sei porque já deu, né? Então, qualquer hora aparece aqui 30 segundos e a gente fica desesperado. Agradeço muito. Oi, Agradeço. Aí, Jamile. tá vendo? Agradeço muito a todo mundo que esteve aqui presente Muito com a gente obrigada, nesse pessoal. tempinho. Beijo e você pode falar para finalizar.